Em 2011, passei um ano morando em uma casa em El Paso, Texas, com meus 2 filhos. Tínhamos 3 quartos, 2 salas, cozinha e uma garagem para 2 carros, tudo pelo preço do aluguel. Além disso, o proprietário morava do outro lado da rua, então ele estava sempre por perto se precisássemos dele. Por várias semanas eu ficava no meu quarto assistindo TV e relaxando após longos dias. Naquela época eu estava desempregado, recebendo apenas seguro-desemprego para me sustentar enquanto procurava emprego. Meu quarto ficava do outro lado do corredor do quarto do meu filho mais novo, e o quarto do meu filho mais velho ficava ao lado do meu, já que ele era deficiente. Havia momentos em que eu precisava acordar no meio da noite para ajudá-lo a usar o banheiro, e era quando eu ouvia cantos vindos das saídas de ar. Eu presumi que era a namorada do meu filho, que havia acabado de se mudar conosco e tinha uma bela voz para cantar. Eu associei o som a isso e planejei falar com meu filho sobre isso pela manhã. No entanto, pela manhã, meu filho me disse que achava que a cantoria vinha do meu quarto. Eles pensaram que talvez eu estivesse assistindo algo na TV e tivesse aumentado o volume da música. Curiosamente, essa casa era uma construção antiga de 1959 em forma de L, com um lado do L contendo quartos e banheiros, enquanto o outro lado tinha armários, sala de jantar e cozinha, além de um espaço que poderia ser usado como escritório ou quarto de hóspedes, terminando com a garagem. Todas as portas e janelas eram de ferro forjado. Começamos a notar que, quando saímos de casa, trancávamos a porta de ferro que levava à casa pela garagem. Porém, muitas vezes, ao retornarmos, a porta estava destrancada. O mesmo ocorria quando estávamos em casa. A porta permanecia destrancada enquanto todos estávamos dentro. Mas frequentemente, quando eu precisava ir à garagem, a porta estava trancada. Além disso, a casa tinha sido reformada com azulejos novos, carpetes, armários na cozinha, entre outras coisas. Mas alguns quartos ainda tinham interruptores de luz antigos. Se a sala estivesse escura, esses interruptores permaneceriam ligados, e quando os apertava, faziam um clique duplo alto e as luzes se acendiam. No corredor, a luz do banheiro de hóspedes começou a acender em vários momentos da noite, mas apenas quando estávamos acordados. Mesmo estando na sala assistindo TV, ouvíamos o clique e as luzes do banheiro se acendiam. Não havia ninguém próximo quando isso ocorria, e não encontramos uma explicação para isso. Lembro-me que logo após a mudança, chamei meu irmão para me ajudar a configurar meus dispositivos no novo modem Wi-Fi. Depois que ele terminou, ele perguntou onde ficava o banheiro. Eu disse a ele que era a primeira porta à esquerda no corredor. Eu o ouvi entrar, apertar o interruptor da luz e o ouvi aliviar-se. A casa não era tão grande. Ouvi novamente o clique. Então meu irmão exclamou: "O quê?" Ficou sem jeito e saiu. Contamos a ele que todos já tínhamos ouvido isso e que era algo comum. Enquanto nos acomodávamos na casa, comprei uma luminária sensível ao toque para colocar ao lado da cama hospitalar do meu filho, para que quando ele me chamasse tarde da noite, eu pudesse acender a luz rapidamente e iluminar seu quarto. Depois de cerca de uma semana com essa luz ali, ela começou a acender sozinha no meio da noite, geralmente entre meia-noite e 2 da manhã, sempre na segunda configuração média, nunca na baixa ou alta. Meu filho deficiente não conseguia alcançar aquela luz, pois estava fora de seu alcance devido ao acidente de carro que limitou seus movimentos. A luz acendia todas as noites sem falhar. Tentamos algumas vezes ficar acordados para ver quem a acendia, mas nunca conseguimos. Às vezes eu a via acesa enquanto estava sentado na cama com a porta aberta, observando o corredor ficar iluminado. Sempre que começava a cochilar, acordava com a luz já acesa. Decidi baixar o aplicativo Ghost Hunters no meu iPhone para fazer algumas investigações. Em uma noite, andei pela casa tentando captar leituras de campos eletromagnéticos, que estavam mais altos no quarto do meu filho. Meu irmão voltou naquela noite e sugeriu que poderia ser devido à fiação nas paredes. Decidimos então desligar a energia principal da casa na caixa de fusíveis e verificar novamente o ambiente. Surpreendentemente, mesmo com a energia desligada, as leituras de campos eletromagnéticos ainda eram altas no quarto de hóspedes e ainda mais altas no quarto do meu filho deficiente. Uma noite, minha namorada estava hospedada. Após nos divertirmos, abrimos a porta do meu quarto. Pouco depois, meu filho ligou e eu pude ouvi-lo. Fomos dormir. Acordei com ela gritando, dizendo que alguém estava na porta.
Olhei e de fato havia uma figura sombria ali. Só de relembrar, já me arrepio. Pulei da cama ao vê-la se movendo em direção ao banheiro, aquele mesmo que tinha a luz que acendia sozinha. Com as mãos tremendo, acendi as luzes e a sala estava vazia. Não consegui fazer minha namorada voltar a dormir e ela acabou indo embora no dia seguinte. Decidi então atravessar a rua para falar com meu senhorio e contar o que estava acontecendo. Foi quando ele me revelou que havia comprado a casa depois que a antiga moradora faleceu ali. Ele a transformou em um imóvel para alugar e eu fui seu primeiro inquilino. Após contar tudo a ele, ele se ofereceu para alugar uma câmera de vídeo que poderíamos instalar no quarto do meu filho. Concordamos, pensando em observar como as coisas progrediam, já que ninguém havia sido ferido e o que quer que estivesse naquela casa não parecia malévolo. Com o passar das semanas e meses, nos acostumamos às portas se trancando e destrancando sozinhas, a luz do banheiro se acendendo e apagando. Era como se tudo fizesse parte do nosso cotidiano. Uma noite, eu estava dormindo em meu quarto com o ar-condicionado ligado e o ventilador de teto funcionando, pois as noites de verão em El Paso podem ser muito quentes. Fui acordado pelo som das persianas verticais batendo uma contra a outra. Eu fechei os olhos e estava quase cochilando novamente quando senti os pelos da nuca se arrepiarem. Cerrei os olhos com mais força e disse a mim mesmo para não olhar. Assim que pensei nisso, senti uma respiração no ouvido direito e, tão claro quanto o dia, algo sussurrou mãe em meu ouvido. Gritei e pulei da cama. Acendi as luzes e não havia nada lá. Não havia ninguém lá. Com o passar do tempo, comecei a namorar outra mulher com 3 filhos. Quando as coisas começaram a ficar sérias entre nós, converti o quarto que poderia ser usado como escritório em um quarto extra, com um conjunto de beliches e outra cama pequena para a filha mais nova desta namorada, pois elas começaram a passar os fins de semana conosco. Eles também começaram a experimentar coisas, principalmente a figura sombria. A garotinha era quem mais via isso, se assustava, entrava no nosso quarto e pulava na cama conosco. Todos nós tivemos experiências com a sombra, como começamos a chamá-la. Havia momentos em que eu estava assistindo TV na sala e sentia os cabelos da nuca se arrepiarem. Eu virava apenas para perceber uma faixa escura se afastando, e em um segundo, ela desaparecia. De qualquer forma, como nosso contrato de 1 ano estava chegando ao fim, entrei em contato com a Sociedade Paranormal de El Paso, mas nunca obtive resposta após enviar e-mail e ligar para eles. Minha namorada e eu nos casamos. Isso não durou, mas essa é outra história. Acabamos comprando uma casa no mesmo bairro, a apenas 3 quarteirões de distância. Enquanto nos mudávamos, finalmente fui contatado pela Sociedade Paranormal de El Paso. Eles estavam ansiosos para conferir a casa e queriam marcar um encontro cerca de 2 semanas a partir daquele dia. Eu disse que já estávamos nos mudando e não estaríamos mais lá quando pudessem vir. Então o homem com quem falei me disse para ter certeza de que a última coisa que eu deveria fazer ao sair de casa seria anunciar para o que quer que estivesse naquela casa que eles precisavam ficar lá e que não era para me seguir. Isso me deu arrepios, mas eu concordei. Naquela noite, enquanto eu e minha esposa estávamos tirando as últimas coisas da casa, fizemos uma última caminhada para nos certificar de que as luzes estavam apagadas e as portas trancadas. O senhorio já havia passado para inspecionar e apenas nos pediu para deixar uma luz acesa. Optamos por deixar a luz da cozinha acesa, pois tinha uma janela com persianas verticais que dava para a entrada da casa. Enquanto entrávamos em nosso carro e abaixávamos as janelas, estávamos conversando. Lembrei-me do que o caçador de fantasmas me contou. Gritei para minha esposa esperar um segundo. Saí do carro, destranquei e abri a porta da frente. Parei na porta e disse: "O que quer que esteja nesta casa, esta agora é sua casa. Você não tem permissão para nos seguir, você deve ficar aqui." Saí de casa, fechei e tranquei a porta e voltei para o carro. Gritei para minha esposa: "Vamos." De repente, bem na nossa frente, vimos uma das persianas verticais da janela da cozinha se mover para o lado, como se alguém estivesse olhando para fora. Olhamos um para o outro e dissemos: "Vamos dar o fora daqui", e partimos. Quase esqueci uma das coisas mais assustadoras. Houve uma manhã em que acordei muito cedo, por volta das 4:30 da manhã, e aquela maldita luz estava acesa novamente no quarto do meu filho. Enquanto entrava silenciosamente para apagar as luzes, fiquei chateado porque isso acontecia há tanto tempo, todas as noites.
Bati 2 vezes na luz para apagar lá e comecei a sair do quarto. Parei ao pé da cama do meu filho e disse em voz alta: "Se tiver alguma coisa aqui, acenda essa luz." Quase imediatamente a luz acendeu. Não percebi que meu filho, que pensei estar dormindo, estava acordado. A expressão de terror em seu rosto me abalou profundamente. Até hoje, ainda tenho pesadelos com aquela manhã e com a expressão em seu rosto. Depois daquela manhã, desliguei a lâmpada e guardei-a na garagem. A casa é real. Ela está localizada na First Street, número 2921, em El Paso, Texas. Você pode pesquisar no Google e ver que parece uma casa normal. Dá para ver a janela da cozinha que fica perto da entrada da garagem e que tinha aquela única persiana vertical empurrada para o lado naquela noite. Atualizando agora para o mais incrível. Desde que fiz o post original, fui contatado por 2 pessoas que conheciam esta casa e o casal que lá morava. Conforme mencionado anteriormente, a mulher que morava lá morreu naquela casa. O que eu não sabia é que ela morreu e ficou naquela casa sem ser descoberta por pouco mais de uma semana. Eventualmente, a polícia foi chamada por uma das pessoas que me contatou sobre minha postagem original para fazer uma verificação de bem-estar. Depois que a polícia conseguiu acesso à casa, ela foi encontrada morta no corredor entre o quarto do meu filho e o banheiro, com a luz que acendia e apagava em tempo integral. Também me disseram que a senhora que morava naquela casa ficou muito zangada e odiosa à medida que envelhecia. Ela era paranoica e desenvolveu demência. Ela se tornou tão odiosa e cruel que alienou toda a sua família, até mesmo o marido, que acabou se mudando, pagando as contas enquanto ela morava lá sozinha. O marido dessa senhora guardava a urna com as cinzas na mesa da cozinha que dava para a entrada da casa, a mesma janela que tinha a persiana vertical empurrada para o lado, como se algo ou alguém estivesse olhando para mim. Disseram-me que no quarto onde meu filho dormia, como a senhora sofria cada vez mais de demência, ela fez um santuário de orações com papel após papel colado na parede, pedindo a Deus que a salvasse, que não a odiasse, que a perdoasse, para que sua família a amasse. O mesmo quarto onde meu filho foi instalado tinha suas medalhas de atletismo e cross-country, fotos de amigos, matérias de jornal. A mesma pessoa até me disse que quando ela era mais nova, uma das filhas desta senhora disse-lhe quando era criança que ela não gostava de estar naquele quarto porque o seu fumo escuro saía pela saída à noite. O mesmo tomada em que meu filho e sua lâmpada de toque estavam conectados. Isso significa que havia algo naquela casa mesmo, enquanto o casal que morava lá ainda estava vivo. Como me foi dito por esta mesma testemunha, esta casa foi a primeira construída neste loteamento em 1959. Pergunto-me agora sobre o que foi construída. Acredite em mim quando digo que houve muito mais coisas que aconteceram nesta casa que eu não contei. Tanto que sempre pensei em escrever sobre isso como um livro. Meus próprios testes e armadilhas que montei para tentar documentar provas também foram meio malucos. Coloquei barbante, da mesma cor do tapete a 1 centímetro do chão, na porta do quarto do meu filho, quase invisível. Esperar ver o barbante quebrado do que quer que estivesse entrando no quarto do meu filho à noite nunca deu em nada. Já se passaram anos desde que morei lá. Esta casa fica muito perto da casa da mãe do meu filho. Às vezes que tenho que ir até lá, faço questão de passar de carro por esse lugar. Há novos inquilinos lá. Bem, não são novos, pois eles mudaram para lá logo depois que saí. Sempre me pergunto se eles também estão tendo experiências lá. Fantasmas são reais. Assombrações são reais, eu acho, e acredito nisso porque tanto meu filho quanto eu quase morremos. Isso nos tornou mais suscetíveis e abertos às entidades específicas da casa. Enfim, a história é verídica. A casa existe de fato.